amigos do Centro Espírita Missionários da Luz. Estamos de volta para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, hoje no capítulo 1, item 10. Mas, como sempre, vamos começar elevando o nosso pensamento aos espíritos superiores, pedindo que abram o nosso entendimento para as palavras do Evangelho. Jesus Divino Mestre, prometestes que quando houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí estarias. Pedimos nesse momento, Irmão Maior, a tua presença entre nós, aqui neste planeta em que a transição de estágio evolutivo se faz mais aceleradamente, nos fortalecendo em nossa fé, amparando aqueles que ainda não se deram conta de tal momento, para que sejam assistidos, tocados em seu coração, pelo teu amor, pela tua paz, abrindo-lhe os olhos para o caminho do bem e da luz. Trouxemos um trecho do livro O Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo da Paz, de Adenauer Novaes, para nos auxiliar no entendimento do Evangelho. A natureza exige tudo que se renove, que se transmute em direção da máxima organização para o perfeito equilíbrio de tudo. Nada fica incólume, inquebrantável ou estático na natureza, nem tampouco na intimidade do espírito. O espírito deve compreender seu papel de desbravador ou explorador dos limites que o aprisionam em leis erigidas pelas projeções de consciências primitivas. O amadurecimento requer esse papel de rompedor de fronteiras do próprio saber, a fim de penetrar nos desígnios divinos que o levarão a horizontes mais amplos. É possível observar que tudo tem acontecido de forma a valorizar a vida, sua plena manifestação, bem como a afirmação da essência espiritual de que é constituído o ser humano. O fluxo da vida não cessa, nem pode ser detido, pois para que aconteça, não mede a força de superação de obstáculo nem paralisa sua manifestação para que se renove. Quando algo impede o movimento que faz a vida surgir, alguma coisa se modifica para que sua manifestação não deixe de ocorrer. A vida vence sempre e proporciona novas circunstâncias para que o espírito prossiga na ascensão constante em busca de si mesmo e dos objetivos divinos. Nada pode atrapalhar o progresso nem impedir a evolução do espírito, cuja responsabilidade se estende além de si mesmo, alcançando a modelação de tudo que lhe é disponível. Fénelon, em Poitiers, no ano de 1861, nos fala: um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permite ao homem ver a verdade e romper as trevas. Esse dia foi a vinda do Cristo. Após a luz viva, as trevas retornaram. Este dia, o mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, de forma semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo está abalado em suas bases, o trovão reboará. Sedes firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as leis da natureza. E encontramos um adendo de Kardec nesse ponto. Compreende a doutrina espírita que a natureza criada por Deus com suas leis, dele se acha preenchida e, por conseguinte, plena de seu caráter divinal, impressa em toda a criação. Neste corpo teológico, temos a unidade entre a natureza, mundo dos fenômenos, e o espírito, mundo sutil.
continua Fennel. Acreditai que tudo é de ordem divina, tem um objetivo grandioso e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às custas dos valores de ordem moral vinha trazendo bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, infelizmente não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo se torna fácil àquele que crê e ama. O amor nos preenche com uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem o bastante. Curvai-vos ante o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto quer dizer, preparai-vos e não vos junteis às virgens loucas que foram colhidas de surpresa ao chegar os esposos. Vamos então recordar a parábola das 10 virgens, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, que segundo o livro Parábolas Terapêuticas, volume 2, de Alírio Cerqueira, aborda o esforço de vontade para a autotransformação. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e as outras 5 eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, pestanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos fazer uma análise psicológica transpessoal consensual da parábola. As 10 virgens simbolizam toda a humanidade. As virgens prudentes representam aquelas pessoas que buscam desenvolver o reino de Deus em si, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento da verdade universal, espiritualizando-se e transformando-se em pessoas melhores. As virgens loucas são aquelas que vivem uma vida material e hedionista. Quero mais é me divertir, passear, viajar, pandemia é coisa pra trouxa. Máscara, que coisa chata. Inventaram só para atrapalhar a nossa vida. Totalmente afastadas das questões espirituais. Aprendemos da doutrina espírita que o nosso corpo é um empréstimo de Deus, como veículo de aprendizado do espírito, e temos a obrigação de zelar por ele. O esposo representa Jesus. As lâmpadas representam as virtudes essenciais que naquela época eram acesas com azeite. As loucas não levaram o azeite.
Qual o significado do azeite? Seria o combustível, isto é, o esforço pessoal continuado, paciente e perseverante para fazer brilhar a luz interior no processo de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, gerador da autoiluminação. O esforço pessoal é necessário, conforme orientam os benfeitores a Allan Kardec nas questões 909 e 911 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente, fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quanto dentro de vós fazem esforços. A 911 consta que não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta dada a Kardec foi que há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade está só nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitos ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Jesus é o esposo, a luz do mundo, e nos convida a luzir o nosso interior. O azeite é aquilo que trazemos em nosso interior, que vai produzir a luz na lâmpada, isto é, desenvolver a virtude. Jesus nos ensina nessa parábola que existem dois tipos de pessoa: as prudentes, que buscam elevar sua consciência para se autoiluminarem, e as imprevidentes, as desprevenidas, que buscam a satisfação dos instintos, sem se preocuparem com a autoiluminação. As 10 virgens pestanejaram todas e depois adormeceram, simbolizando o processo da reencarnação no corpo físico, em que permanecem adormecidos parcialmente o entendimento de nossa origem e o entendimento do objetivo pelo qual estamos aqui encarnados na Terra. Fato que constitui uma provação. Nós reencarnamos para colocar em prova ou em expiação situações vividas no nosso passado espiritual. A literatura idônea informa que quando reencarnamos, prometemos que vamos fazer todos os esforços necessários para cumprir adequadamente as nossas provas e expiações. Porém, quando chegamos aqui, adormecemos. O fato é que bem poucos agem de forma prudente, realizando os esforços para passarem pelas provas e expiações a que são convidados. O mundo físico é um mundo de muitos contrastes. Somos convidados a conviver com pessoas epidermidas no mal, outras em condições medianas, algumas propensas ao bem e poucas realmente virtuosas. Viver no mundo assim, buscando desenvolver as virtudes, é exatamente a nossa provação. Todos nós reencarnamos em sociedade para agir no bem, sendo prudentes. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Jesus é o esposo, o que significa que ele é o grande modelo e guia de toda a humanidade.
Algumas pessoas têm nele o mestre, mas outras não. As que modelam, transformando-se em aprendizes, mantêm acesa a chama da realidade imortal e se autoiluminam. As que não o modelam, recusando o aprendizado ou exigindo de si mesmas uma perfeição que não possuem, esquecem do azeite, isto é, do combustível da reflexão em torno da vida, e não têm a luz necessária na hora certa, no momento da comunhão com o esposo. Qual é o momento da comunhão do esposo? Em que devemos mostrar as nossas lâmpadas acesas, isto é, as virtudes desenvolvidas. Seria o momento da nossa desencarnação. Nós estaremos iluminados pelas virtudes, dependendo do esforço que houvermos feito, agindo como as virgens prudentes, ou sem luz, pela manutenção da preguiça, da indolência, vivendo como as virgens loucas. Esse momento é aquele em que vamos entrar em contato com a realidade da vida, com a realidade espiritual, na qual não existe máscara nem auto-engano. A comunhão com o esposo simboliza a consciência tranquila que fez todo o bem que podia no limite de suas forças. Os que agiram como as jovens prudentes gozarão, conforme os ensinos dos benfeitores espirituais, a Allan Kardec, na questão 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Foi a pergunta. E a resposta veio: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, portanto, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Já os que agiram como as virgens loucas baterão à porta do Senhor dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele dirá: em verdade vos digo que não vos conheço. Simbolizando que foi tardio o movimento de buscar o reino de Deus, que, como ensina Jesus, não é alcançado por práticas exteriores. Restará aos que agiram assim o processo de recomeço em uma nova reencarnação. Percebemos que as virgens loucas não haviam levado o azeite e estavam querendo tomá-lo emprestado das prudentes, que não quiseram emprestar. Seria esta uma atitude egoísta? Não. Existe alguma maneira de emprestarmos o esforço pessoal para que outros possam desenvolver suas virtudes e se auto-iluminarem? É claro que não, pois a evolução é um processo individual e intransferível. Podemos até convidar os outros a serem prudentes e fazerem a mesma coisa que fazemos, mas não podemos lhe dar o nosso azeite, pois a autoiluminação é individual. Quando as virgens loucas são pegas desprevenidas, tratam de apressadamente comprar o azeite. A passagem simboliza as pessoas que tendem ao arrependimento tardio e que somente se lembram das questões espirituais da vida quando estão com alguma dificuldade. E aí imploram, então, por ajuda, mas não tem como entrar em sintonia, até pelo desespero do momento em que estão vivendo. Por isso Jesus diz que não as conhece, pois não é apressadamente que se conquista virtudes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fundamental, portanto, a vigilância constante, o trabalho continuado de elevação da consciência na busca da espiritualização, no processo de autoiluminação, por meio do trabalho do bem, porque a qualquer momento, simbolicamente,
Jesus vai chegar até nós, isto é, vamos desencarnar e vamos nos perguntar o que fizemos de bem que prometemos realizar no limite de nossas forças, em nosso próprio aprimoramento e auxílio aos demais que fizessem o mesmo. O destino humano é parte do futuro das coletividades que compõem a vida material e espiritual na Terra. No entanto, o livre-arbítrio é soberano na constituição dos acontecimentos da realidade em que o ser humano está sujeito. Mesmo havendo um planejamento prévio para que se deseja que ocorra no futuro, existem variáveis que não se encontram no controle do ser humano, cuja consciência pode favorecer que sejam dirigidas, permitindo alterações significativas. Quanto mais autoconsciente, melhores e maiores serão as possibilidades que o espírito tem de influenciar seu destino, antecipando com relativa capacidade de acerto seu conhecimento. Da mesma forma que suas ações influenciam seu próprio destino, também o espírito pode promover mudanças de seu semelhante, quando implique em melhorias e crescimentos aos outros. Atuar no presente, visando o bem-estar pessoal e coletivo, proporciona uma satisfação em saber de sua contribuição para um destino feliz ao seu semelhante e de se sentir agente de Deus para o progresso coletivo. Continua Fénelon. A revolução vem sendo preparada é mais moral que material. O que vemos hoje com a pandemia? Já não é a plena revolução, em que o homem não tem mais controle de nada. Não adianta ser rico ou pobre, culto ou ignorante. Todos estamos sujeitos a pegá-la. O que podemos fazer para nos prevenir? É usar máscaras, seguir os cuidados que a ciência nos sugere, o máximo de higiene, evitar sair de casa, principalmente para locais de aglomeração, evitar os sentimentos de tristeza, revolta, raiva, ressentimento. Viver em ambientes ventilados, comer o mais saudável possível. Mas o mais importante é aproveitar o momento para nos autoconhecermos, nos auto-melhorarmos, sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais solidários, mais amorosos conosco, com o próximo e automaticamente com Deus. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma vibração de amor para o nosso planeta, para os nossos governantes, para que eles possam ser bem intuídos nas suas escolhas. Vamos fazer uma vibração para os hospitais, abrigos, presídios. Vamos fazer uma vibração para os templos de oração, casas espíritas, para a nossa casa espírita. Vamos enviar um pensamento carinhoso para o nosso familiar, nossos amigos, mas também para aqueles que têm algo contra nós. Vamos fazer uma vibração amorosa por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele lugar onde ela é mais necessária. Agora, vamos agradecer aos espíritos amigos que nos permitiram estar aqui hoje fazendo esse estudo. Vamos agradecer a Jesus por nos trazer todas essas diretrizes de bem viver. Vamos ser gratos ao Pai que nos providencia tudo para a nossa plenitude e felicidade.
Obrigada a você que esteve conosco e gostou. Se gostou, volte semana que vem. Muita paz a todos.